Olá, minha gente, Nacifão sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu separei pra gente, Jeremias capítulo 18, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que esse trecho da palavra de Deus ensina para mim e para você? Bem, estamos começando um novo ano. Todos nós estamos cheios de expectativas e ao mesmo tempo medos. Será que definitivamente escaparemos de tudo isso que está acontecendo conosco? A nossa vida voltará ao normal, ainda que seja um novo normal? O que vai acontecer conosco? Bem, eu não sei o que vai acontecer conosco no futuro, mas eu sei o que Deus deseja através desse trecho da Bíblia, de você e de mim. Eu queria aprender algumas lições na casa do oleiro junto com o Jeremias. Vamos nessa? Primeira grande lição é sobre o oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Deus é o oleiro. Ele decide fazer o vaso do jeito que ele quer fazer. Portanto, é Deus. Deus é o boss. Deus é o chefe. Deus é o mandão. Deus é o rei, o imperador. Ele é o presidente. Ele é o dono das nossas vidas e ele nos faz do jeito que ele quiser. Então aprendo uma coisa, eu preciso gostar de quem eu sou, do que Deus fez de mim, por dentro e por fora. Salmo 139 diz que Deus me fez de uma maneira maravilhosa, que Ele me teceu e entreteceu de maneira maravilhosa no ventre de minha mãe. Eu lembro quando meu filho nasceu, minha esposa disse, bem, vem aqui, a médica falou, naqueles anos, o neném é mongoloide, eu não sabia o que era, mas imediatamente veio na minha mente o Salmo 139. Eu corri para ler o Salmo 139 e diz lá, quando ele era uma substância ainda informe, eu teci, entreteci de maneira maravilhosa no ventre de sua mãe. E eu sabia que meu filho era obra da criação divina. Você o é, eu sou. Portanto, número 1, eu preciso gostar de mim do jeito que eu sou por fora. Eu sei que alguns de nós está estragando um pouco o vaso por fora, né? Se alimentando mal, não praticando exercícios, ficando com uma vida muito paradona. Isso não é bom, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que gostar de quem a gente é por fora. Não adianta se comparar com outro vaso. Ah, aquele homem ali muito mais bonito do que eu, aquela dona ali é muito mais bonita do que eu. Ah, eu queria ser tão belo, tão alto, tão baixo, tão magro quanto aquele, quanto aquela. Não. Goste de você, de quem você é por fora, mas goste de você, de quem você é por dentro. Os seus dons, seus talentos, suas capacidades, Deus moldou você. Ele decidiu, pronto, ele é o chefe. Em outras palavras também, você não tem nenhuma autoridade para mandar ele fazer nada, tá? Você não o controla, você não o regula, você não o manipula. Isso são religiões outras. Os que têm fé no Senhor da Bíblia Sagrada devem saber. O vaso de barro não manda no oleiro, é o oleiro quem manda no vaso de barro. Então, já vai gostando logo disso, que o que está acontecendo com você é obra de Deus. Deus o criou, Deus o teceu, o entreteceu, e você é a pessoa que você é. Então você precisa ser quem você é. Pare de tentar ser quem você não é. Porque você só vai ter paz interior, gostar de quem você é, vai produzir, ser produtivo, ser importante nesse mundo, quando você parar de tentar ser outra pessoa. Apenas seja você mesmo. Seja quem você precisa ser, seja quem você de fato é, porque foi Deus quem fez você. Número 1. Número 2, vamos falar um pouquinho sobre a roda. O barro estava numa roda, o oleiro usa uma roda para amassar o barro, moldar o barro e fazer o vaso com o formato e utilidade que ele deseja. O que é ou o que são as rodas são todas as circunstâncias dolorosas pelas quais Deus deixa você passar.
Tá doendo pra caramba? É Deus amassando você. Tá sofrendo? É Deus amassando você. Essa pandemia pode ter sido produzida por seres humanos ou não. É Deus amassando a humanidade. Deus vai te amassar ainda mais, vai modelar você. As rodas são todas as coisas, circunstâncias e pessoas que Deus usa para moldar você. Portanto, pare de ficar com raiva dos outros. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Pare de ficar sendo um poço, um depósito de amargura, de rancor, de ódio por causa do que as pessoas fizeram para você. Elas acertarão contas com Deus. Pense nisso. Todas as pessoas que vieram contra você como instrumentos da roda que te amassa e te molda para formar em você o caráter de Deus. Rodas, pessoas, circunstâncias e pessoas, anjos, espíritos e até demônios, que Deus pode usar para moldar, modelar e fazer o vaso que Ele deseja fazer de você. Vamos falar um pouquinho sobre o barro. Barro, o que é barro? Barro é barro. Barro, em primeiro lugar, não tem dignidade nenhuma. Você sabe o que é barro? Você já se viu como barro? Você tem que se ver como barro. Você é barro. Você é barro. Você veio do pó, molhar o pó, virou barro. Você não passa de ser barro. Barro não é digno de nada. Você não tem direitos a nada. Essa cadeira aí não é sua, esse carro não é teu, essa casa não é sua, essa roupa não é sua. Tudo pertence ao Senhor, nada a você. Você não é digno de nada. Para de reclamar, para de ser egoísta, para de ser dono de todas as coisas. Não, não, não. As coisas que você tem são de Deus para você cuidar muito bem delas, isso sim. Mas você não é digno de nada, você não é digno de nada. Você tem o que tem porque Deus decidiu dar, é graça dele. Porque você não tem dignidade, Deus não é obrigado a abençoar. A sua indignidade desobriga Deus de abençoar você. Se tocou ou não? Deus te abençoa porque Ele te ama, Ele decidiu, é graça dele. Você pode pedir, você não pode dar ordens a Deus, tá? O barro não manda no oleiro, o oleiro manda no barro. Para desse negócio, eu ordeno, eu decido, eu profetizo, eu declaro. Ah, você pede, e se Deus der, você agradece. E se Ele não der, você agradece do mesmo jeito, porque você não é digno de nada. Segundo lugar, você não tem autoridade para decidir quem você é e nem para que você serve e nem onde você serve e nem por quanto tempo você serve. Se tocou ou não? Então vamos repetir. Você não tem direito de falar para ele como você quer ser. Você é quem ele decidiu você ser. Você nasceu desta família, nessa cultura, com esses traços dos seus ancestrais raciais e culturais. Deus moldou você. Eu vou falar um pouco de mim. O meu pai é filho de sírio. Meu avô veio da Síria, 1920 mais ou menos, para morar no Rio de Janeiro. Vovô veio para ver como era o Rio de Janeiro, gostou do Rio de Janeiro, voltou, se casou com a noiva dele que ele tinha deixado na Síria, ambos vieram para o Brasil, e no Brasil, no Rio de Janeiro, ele teve seus 4 filhos, 3 homens e uma mulher, entre eles o papai. O papai cresceu no Rio de Janeiro com toda a malandragem que podia ter na vida de um garoto solto e rebelde como foi papai. Muito bem, papai casou com mamãe. Mamãe é filha de ciganos com judeus. A mamãe de minha mãe, minha avó, veio pequenininha da Itália. Ela era descendente de judeus refugiados na Europa que mudaram os seus nomes para mineral, animal, vegetal, para escapar da perseguição nazista. E finalmente a família dela a trouxe com 2 ou 3 aninhos de idade num navio da Itália para o Brasil. Então, vovó, sangue judaico, papai, vovô, por lado de papai, sangue árabe. Estes 2 genes, árabes e judeus, foram se encontrar dentro da minha cabeça. Eu sou quem eu sou por uma ação de Deus. Eu não posso dizer, Deus, por que você me fez assim? Por que você me deu esse nome? Por que você me deu esse nariz, essa cara? Eu não tenho autoridade nenhuma sobre isso. É Deus quem decidiu e Ele sabe o que faz. Nem sempre eu gosto, mas é Ele quem decide. Você não tem direito de dizer como Deus tem que te fazer. Segundo, você não tem
direito de dizer para Deus como você é útil, ou seja, quais dons, talentos que Deus te deu. Deus te deu esses dons, esses talentos e essa inteligência a você. Ele não deu para mim a inteligência do Einstein, ele não deu para mim a capacidade de entender a alma humana como Freud, ele não deu para mim a capacidade e inventividade de Tesla. Ele me fez nascifão e eu tenho que aprimorar o máximo que eu puder, o que depender de mim, para eu ser da melhor maneira o mais útil possível para Deus com o que Ele deu dentro de mim. E eu não tenho autoridade para dizer que a minha utilidade deve ser outra, senão o que eu fui durante a minha vida e o que eu quero ser, permanecer sendo até o final da minha vida, é o que Ele deseja de mim. Terceiro, você também não tem direito nenhum de dizer para Deus onde é que você quer ser usado, em que país, em que cidade, em que igreja, em que corporação, em que vila, em que time de futebol, em que hospital, de maneira nenhuma. O lugar onde você vive, o lugar onde você mora, o lugar onde você tem lazer, o lugar onde você passeia, todos esses lugares aí, foi Deus quem estabeleceu para você estar aí. Não foram seus pais que mudaram, não foram os meus avós que vieram da Itália ou da Síria, foi Deus quem determinou a mudança deles para que eu nascesse na cidade de São Paulo há 66 anos atrás e viesse a ser quem eu sou. Deus decide o lugar. Por que é Deus que decide o lugar? Porque Ele é um estrategista. Existem pessoas que vivem em seu entorno. No lugar onde você vive, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você tem o seu lazer, no lugar onde você passeia, existem pessoas em seu entorno. E Deus ama todas essas pessoas. E Deus então pensou, eu preciso dar a melhor opção do universo a estas pessoas, a fim de que elas me conheçam. E Deus colocou no meio delas a melhor opção dele do universo, que é você. Se tocou nisso? Tá ligando? Você é a melhor opção de Deus a todas essas pessoas que vivem no seu entorno, onde você mora, onde você trabalha, onde você tem o seu lazer, onde você passeia. Você é a melhor opção de Deus. Deus o colocou aí para você ser útil nas mãos dele a estas pessoas neste lugar. Às vezes eu fico pensando, puxa, eu tenho alguns pastores que eu sou fã de carteirinha, são meus ídolos. Por exemplo, o Jeremias, da 8ª Presbiteriana, lá de BH. Eu me encanto com o jeito dele, a pregação dele. Anos na mesma igreja, eu falo, puxa vida, eu nunca fiquei tanto tempo numa igreja. Outro cara que eu tenho, assim, paixão, que eu sou fã de carteirinha, Pascoal Piragini, da Primeira Batista de Curitiba, há 30 e tantos anos na mesma igreja, pegou uma igreja com 400 pessoas, tem mais do que 10 mil membros. Eu fico admirado como Deus usou esses homens numa única igreja para impactar uma cidade, impactar o Brasil, impactar o mundo através do seu ministério. Eu nunca parei muito tempo numa igreja, eu sempre circulei. Deus sempre me levou um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo ali. E outro dia eu estava chateado com Deus por causa disso, porque eu não fiquei num lugar só. E Deus então começou a me mostrar quantas pessoas eu já ganhei para Jesus. Muitas, graças a Deus, muitas. Quantas pessoas eu batizei ao longo do meu ministério? 4 ou 5 mil talvez. Centenas de casamentos. Eu fui usado por Deus para levar vários pastores à ordenação ministerial. O último deles foi aqui na cidade de Orlando. Deus me usou para que ele chegasse ao ministério pastoral. Dezenas, centenas de missionários no campo. Eu pude plantar 1, 2, 3 igrejas no meu passado, antes de chegar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu plantei 5 novas igrejas. Uma entre os nepaleses, outra entre os coreanos, 2 entre os hispanos, 3 brasileiras, uma que fala inglês. Que bênção! Ah, Deus, você que decidiu onde eu ia atuar, onde eu iria servir. Tem uma passagem de Atos que diz assim, Deus criou de um só todas as raças e decidiu o tempo e o lugar da sua habitação. É Deus quem muda a gente de lugar, porque Ele é um estrategista, Ele sabe o que faz. Portanto, pare de odiar o lugar onde você vive.
Comece a amar o lugar onde você vive. Não importa se for Zona Leste de São Paulo. É nós, mano, na fita. Não importa se é no Morro do Alemão. Não importa se é no Nordeste. Não importa se é no Vale do Jequitinhonha. Não importa se é no Afeganistão. Não importa se é num país africano. Não importa se é na Arábia Saudita. Não importa se é nos Estados Unidos. Não importa. É verdade que tem lugares melhores, mais adaptáveis ou não, mas onde quer que você esteja, é o lugar que você precisa amar. É o lugar que você precisa plantar jardins, pomares, promover casamentos, festas, amizades, ser um vaso útil. Diz Jeremias, o lugar onde eu te deportei, diz o Senhor. Este lugar é para você amar essa cidade, buscar a paz dessa cidade, cuidar dessa cidade, abençoar esta cidade, porque eu, o Senhor, foi quem o colocou aí. Outra coisa que o vaso não tem direito é o direito de dizer quanto tempo ele vai viver. Deus é quem decide quanto tempo o vaso vai existir. No Salmo 90 diz que a nossa vida é de 70 anos, quando muito de 80. Cara, se isso funcionar para todo mundo, tô meio no sal, porque eu tô com 66, significa que eu só tenho mais 4 anos de vida. Ou até os 80 mais 14, é muito pouco tempo. Eu gostaria de viver mais uns 30, 40 anos, de verdade, eu gostaria mesmo de viver mais uns 30 ou 40 anos, mesmo porque eu li num livro que em 2050, a medicina estaria tão avançada que a expectativa de vida do ser humano passaria a 150 anos. Ou seja, se eu chegar em 2050, eu ainda tenho um plus de mais 50. Eu adoraria continuar vivendo aqui. Mas é Deus quem decide. O que eu aprendo, de fato, é que a vida é muito curta para ela ser pequena. Então, enquanto você é útil, tente ser útil da melhor maneira possível, mas tente também viver. Para, como eu já disse aqui, de ser esse poço de rancor, de ódio, de raiva dos outros. Vá viver a vida, vá cheirar as flores, vá olhar os campos, vai admirar os edifícios. Há dias atrás eu estive na cidade de Atlanta, olhando os prédios, que cidade maravilhosa, que linda, que bonita. Tirei fotos dos vários ângulos, guardei as fotos. Estive na cidade de Ellen recentemente, uma cidade toda alemã no meio da Geórgia. Que local lindo. Vai, aprecia, olha, tem coisas bonitas, existem pessoas aí para você amá-las, servi-las, se apaixonar por elas. Porque você não sabe quanto tempo mais você vai viver. Vive hoje como se fosse o último dia da sua vida. Vive intensamente. Não é para descuidar da saúde, descuidar de um bom exercício físico, mas vive com intensidade, vive gostoso, porque é Ele quem decide o tempo de vida do vaso. E a outra coisa que eu aprendo é que o vaso sempre é um vaso reutilizável. Quando Jeremias disse que o barro se estragou, o vaso se estragou, ele se estragou. Não foi o oleiro que estragou. O barro se estragou, o vaso se estragou. O oleiro amassou de novo e refez o vaso. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Você não é descartável. Não é por causa de todas as impurezas que você tem na sua vida que Deus vai jogar você fora. As pessoas jogam a gente fora, mas Deus não. Pega uma nota de $100. Novinha, pega. Amassa, amassa. Depois joga na lama. Tira aquela nota amassada e lameada. Eu pergunto para você, quanto vale aquela nota? $100. É só lavar. Assim é você. Você não perde o seu valor aos olhos de Deus. Você é moldável, maleável. Deus vai te amassar. Tá doendo pra caramba a sua vida, né? Parece que esse sofrimento não passa, né? Porque Deus tá moldando você. Porque Ele não abre mão de você. Você é reciclável nas mãos do Senhor. Só há um jeito de você ser destruído. Capítulo 19 do Jeremias. Deus quebra o vaso.
Quando Deus quebra o vaso? Quando ele decide ser idólatra, ou seja, não amar o Senhor, mas amar outros deuses. Ou quando ele decide ser rebelde, quando ele não aceita nem a forma exterior, nem o conteúdo interior, quando ele não aceita o local em que ele vai servir, quando ele não aceita que ele existe só para servir. A razão de ser de um vaso é servir. Quando ele não aceita o tempo em que Deus decidiu para ele. Quando você se torna rebelde, então é capaz que Deus quebre. E quando ele quebra, é para jogar fora. Jeremias, vai na casa do oleiro e aprende o que eu quero te ensinar. O oleiro é Deus. Ele manda. A roda, pessoas, coisas e circunstâncias que ele usa para moldar a gente. Não fique com raiva de pessoas. Elas só são instrumentos de Deus para modelar você. Barro não é digno de nada. Não pode obrigar a Deus a fazer nada. Não tem direito de nada. Barro vai ser transformado num vaso do jeito que Deus quiser. Sua forma exterior e interior é obra dele. Aceite. Vai ser colocado no lugar que o oleiro desejar. Vá, seja bênção, seja onde for que Deus o colocou. Sirva. A razão de existir do vaso é servir. No Corpo de Bombeiros de São Paulo está escrito: quem não vive para servir, não serve para viver. Aceite quem você é, o que você é. Aprende a gostar do que Deus tem feito com você e permita ser usado por Ele, enquanto a gente ainda existir. E não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.